Então, o tema da live é a difícil tarefa de se conviver no relacionamento. Eu falei a 2, mas tem relacionamentos aí hoje em dia, né, gente? 3, a 4, a 5. Mas eu não sei se cabe pra essa galera, porque eu vou falar do que eu conheço, né, minimamente ali, que é o relacionamento a 2. Então, a gente fez uma live falando de relação, de amor, de como a gente vê o amor estando encarnado e mesmo desencarnado, o que mais tem, né? É espírito aí apegado aos seus amores da matéria. É muito triste, porque no final das contas, né, gente, a cada nova experiência são novas dinâmicas. É meio pesado falar isso, mas assim, muitas pessoas que são seus amores românticos hoje pode ter sido bem pesado o que eu vou falar, tá? Mas assim, pode ter sido pai, mãe, filho, pode ter sido irmão, porque as dinâmicas mudam, né? Nós somos uma única família cósmica, então sua mãe não vai ser sempre a sua mãe em todas as suas experiências. E provavelmente você vai viver com esses espíritos mais de uma vez, né? Não todos, mas a maioria sim, ainda mais quando a gente fala de laços muito próximos, né? Pessoas que nasceram na família consanguínea, que por mais que a gente fale assim, mas eu não tenho afinidade, não é questão de afinidade, às vezes é questão de karma mesmo. Às vezes é questão de afinidade, às vezes é questão de grupo, dizem que é grupo karma, né? O dupla evolutiva, grupo evolutivo. Então acaba que vem muitas vezes em dinâmicas diferentes. Então, quando você desencarna e fica pegado lá ao teu amor da matéria, não faz sentido. Ah, tava com um ventiladorzinho ligado, fazendo barulho. Então, a gente falou sobre, né, os amores aí e tudo mais. E hoje eu quero focar um pouco mais sobre a difícil tarefa de se conviver a 2, principalmente... Não, eu não vou nem falar isso, porque eu ia falar assim, principalmente hoje em dia. Não, sempre foi. Talvez antes era pior ainda, porque você não tinha muita opção, né? Talvez hoje como que eu posso falar? O fator de complicação é que a gente tem muitas opções. Isso é ótimo. Mas, quando a gente tem muitas opções, às vezes a gente se perde nessas muitas opções. E que opções eu tô falando? Tô falando de opções de pessoas, tô falando de opções do que fazer dentro de um relacionamento. Antigamente não existia tantas opções. Você não tinha. Você não podia fazer tudo o que você queria dentro de um relacionamento. Principalmente as mulheres, né? Não sem consequências que muitas vezes eram graves. Hoje em dia a gente pode fazer muita coisa. Então, esse poder fazer muita coisa, às vezes a gente não para pra pensar muito. Tá tudo certo. É muito bom ter opções, porque isso faz a gente exercer o nosso livre-arbítrio, né? Que cada vez mais ele fica um pouco mais livre. Mas não é quase nada, tá? Sendo bem sincero. Então, vamos lá. O que foi esse gatilho aqui pra mim, né? Eu até anotei aqui. Eu pensei o seguinte, né? Ao longo do meu relacionamento, eu estou num relacionamento há muitos anos, né? Então, ao longo do meu relacionamento, eu aprendi algumas coisas, muitas coisas. Mas para dentro do tema que eu tô falando aqui hoje, eu aprendi que a gente precisa entender que nós não... Olha que louco! E aqui é o meu ponto de vista, a live é minha, eu vou falar o meu ponto de vista, mas fiquem à vontade para discordar e colocar o ponto de vista de vocês aqui nos comentários, sempre com respeito, né? O meu ponto de vista dentro do que eu aprendi não, nós não somos um. Não adianta você achar que casou e vira um. E aí é totalmente contramão do que a galera Red Pill aí tá falando, né? Totalmente contramão. Mas é o que eu aprendi. Quanto mais você entende isso, mais feliz você fica e mais feliz é o seu relacionamento. Não, vocês não são um só. Não adianta ficar criando perfil de TikTok lá, fulano namorada do Beltrano. Aí, fulana, namorada do Beltrano. Beltrano, namorado das fulana. Fulano, namorado do fulano. Beltrano, namorado... Ai. Se você tiver 16 anos menos, ok. Agora, se você tiver mais de 16 anos, ficar fazendo isso vergonhoso. Vou dar um chorinho, vai. Maior de idade. Se você tem 18 anos, ficar fazendo isso, 18 mais, pelo amor de Deus. Né, gente? Para. Vergonhoso. Fulano, namorado do fulano, para. Né? Nós não somos um só, não somos. E é aí que tá a beleza e o sentido da relação. Quando a gente tá num relacionamento,
só faz sentido você viver isso se tiver uma troca, se tiver um companheirismo. Companheirismo é soma, não é fusão, não é você entrar num do outro, né? Só na hora propícia para entrar um no outro. Mas tirando essa parte aí, né? O propósito é se somar, sabe? É se somar no sentido de não se fundir. Então, assim, pô, eu convivo com uma pessoa, nós somos diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. Então, eu posso aprender muito com essas diferenças, né? Então, a pessoa é de um jeito, eu sou do outro. Tem muitos desafios, a gente vai falar, porque o foco é esse. Só que quando a gente entende que eu tô nesse rolê sozinha, assim, da vida. Eu tô no rolê da vida sozinha. Eu vim sozinha, né? Tudo bem que eu saí ali da minha mãe e tal. Mas assim, né? Na prática é sozinha. A gente também vai sozinha. Em algum momento é muito. A gente vai estar sozinho em algum momento. Então não dá pra você cometer um erro grave que a grandíssima maioria das pessoas dentro de um relacionamento faz. E não é só no começo, e não é só gente jovem que faz isso, não, é a vida toda. Eu conheço inúmeras pessoas, eu já fiz isso no começo do meu casamento, eu fiz muito isso. E isso é péssimo. Muitas vezes a gente normaliza isso e leva uma vida inteira fazendo isso, que é você colocar as expectativas da sua felicidade, do seu crescimento, da sua realização como pessoa no outro. E é aí que degringola tudo. Porque quando você não consegue atingir... Primeiro, né? Vários fatores. O primeiro é você não faz os movimentos necessários para você atingir aquilo que você quer, para se tornar aquilo que você quer ser, porque você colocou tudo na conta do outro. E aí, quando o outro não faz, porque cada um que cuide do teu, né? Você fica extremamente frustrado e começa a ver defeito em cada poro da outra pessoa. Tudo da outra pessoa é um grande problema, né, pra você. Por quê? Porque ela não tá atendendo todas as expectativas. Expectativas essa que ela nunca prometeu cumprir. E se prometeu foi na inconsciência, né? Aquela coisa de prometo te fazer feliz. O que te fará feliz, sabe? Eu não sei, assim, prometo fazer o possível para ser um bom companheiro. Prometo te fazer feliz. Isso não é responsabilidade do outro, gente. Não é. Isso é pesado, né? Mas não é. E quanto antes a gente saber disso, melhor. Como eu falei pra vocês, eu comecei um relacionamento com meu marido há muitos anos, eu era muito, muito nova. Então, né, natural a gente também ficar nessa dos romances, dos livros, da malhação, né? Na época eu assistia muito a malhação. Então, aquela coisa de, eu sou a mocinha, né? Que o meu namorado, não sei o quê, que vai me fazer feliz, vai fazer, eu não sei o quê. E aí, beleza, foi indo assim, porque o outro também alimenta, né? Porque o outro também tem essa coisa de, não, eu vou te fazer feliz, eu vou te mostrar o mundo, eu vou te dar o mundo. E não dá mundo nenhum, e você também não... Por quê? Porque não é impossível isso, né? A gente tenta ali, né, com coisas bobinhas, quando a gente vê que não é bem isso que a gente quer, começa a vir as frustrações. E aí vem as decepções, você começa a ver defeito em tudo. Quando eu parei, assim, estava, né, no limite ali da razão, a relação, eu parei pra pensar, eu falei assim, caramba, não tem... Para tudo, né? Para tudo. A gente tá junto há muitos anos, e até pra contextualizar o que eu tô falando, senão ficar muito subjetivo, né? A gente nunca se separou, nunca ficou separado, nunca terminou, mas teve uma situação, quando a gente tinha uns 4 anos de namoro, que assim, depois de tantos anos, pra mim 4 anos era bem no começo, né? Mas eu sei que 4 anos já é bastante tempo. E aconteceu uma situação que a gente teve um desentendimento grave, assim, sério. E ali eu, né, falei assim, não quero mais terminar, não sei o quê. E aí ele, né, foi correndo atrás, não sei o quê. Mas eu não, terminar, tal. Depois eu fiquei pensando, assim, a gente durou uma noite, assim, o término. No dia seguinte já tinha voltado. Mas aí eu fiquei pensando, assim, comigo, sabe? Quando eu coloquei, assim, os pés no chão, eu falei, peraí. Né? Eu me decepcionei, beleza, fiquei triste com uma situação, tal. Mas eu comecei a me ver assim, se eu tivesse... O que aconteceria se eu ficasse solteira naquela época? E eu, gente, fiquei perdida. Eu falei assim, gente, eu vou ficar perdida. Eu não tenho amigos que são meus somente. Eu não ando sozinha.
Tudo, meus rolês todos é com a pessoa, não faço nada, não tenho amigas que eu saio só a gente. Eu desconectei das minhas irmãs, é tudo junto, é tudo casal. Eu fiquei meio desesperada, né? E aí que quando voltamos, né, passou aquela noite só de separado, quando eu voltei, eu falei, muda tudo. E eu falei comigo, eu falei, muda, acabou, muda tudo, não vou mais seguir dessa forma. É, continuamos aqui juntos, fazendo tudo juntos, né? Muito parceiros, temos nossos momentos a dois, mas eu também preciso ter o meu momento. Eu também preciso ter a minha vida. Por quê? Porque eu só vou ser feliz quando eu me responsabilizar pela minha felicidade. Foi aí que eu comecei, que ficou tudo bom, assim. Lógico que o outro lado, que tinha o controle, a gente tem que doutrinar as pessoas, né? Não que doutrinar as pessoas, mas a gente tem que colocar nossas condições, é isso. Me expressei mal. Você não doutrina ninguém, ainda mais adultos. Mas você tem que colocar suas condições e falar, você aceita? E quais são as suas? Pra eu ver também se eu aceito. Porque é uma via de mão dupla, né? Você colocar suas condições e você não aceitar do outro. Porque é isso aí, minha gente, é um contrato. É um acordo. É um acordo e não dá pra pensar diferente. Não tô falando que é um acordo institucional de dinheiro, de não sei o quê. Chega um momento que também precisa ter esses acordos, tá? Vou ser bem sincera. Mas eu não tô falando disso, não. Vou falar disso hoje aqui, não. Eu tô falando no geral, porque o combinado não sai caro. Então, assim, foi isso que eu falei. Olha, assim, agora, muito respeito, né? Sempre foi, mas continua sendo. Só que não vou ficar aqui agora. Cada passo que eu dou, você sabe, eu não sei cada passo que você dá. Porque eu era novinha, porque eu não tinha carro. Aí era muito confortável, porque cada passo que eu dava, ele tava lá me buscando. Não, eu te busco. Ah, eu vou sair com as minhas amigas. Eu te busco, pode deixar. Eu, ai, que legal, como você é gentil. Era controle, né? Era controle. Então, assim, eu ia pra faculdade, quando eu saía da faculdade, tava lá na porta. Ai, eu vim te buscar. Eu, ai, que fofo. Controle. No meio do intervalo, eu tava aqui de boa lá em casa, apareci pra gente tomar uma cerveja junto no intervalo da sua faculdade. Eu, ai, que fofinho. Controle, pra ver com quem que eu tava tomando né, passando meu intervalo. Ah, vou trabalhar sábado. Tava indo me levar de manhã, tava indo me buscar de tarde. Tudo bem, gente. Quem gosta disso tá tudo certo. Eu também gostava, mas é um controle que começa devagarzinho quando vê você não, você tá isolada e você não sabe o que o outro faz, mas o outro sabe exatamente o que você faz. Isso é uma construção social. Você aceita ou você não aceita. Às vezes o outro tá disposto a se desconstruir, às vezes ele não tá. E aí você vê o que você quer. Só que uma pessoa sai perdendo muito com isso. Então, no meu caso, depois desses 3, 4 anos aí que eu não percebia que as coisas não estavam legais, aí eu falei, ok, mas mudou agora. Agora acabou. Fui, tirei minha carta, juntei meu dinheiro, comprei meu carro. Quando eu não tinha carro era busão, nem tinha Uber na época. Minhas amigas que tinham carro, meus amigos que tinham carro me levavam. Conhecia todos os meus amigos, eu conhecia todos os amigos dele também. Então, assim, nunca teve nada escondido, mas eu tenho meus momentos, né? Quando eu tô, realmente hoje eu tô cansada, eu queria que você me buscasse. Mas eu peço. Quando eu quiser, eu peço. Então, a gente tem que ter individualidade. Por mais que a gente perca algumas coisas, porque a escolha é perder algo. Quando você escolhe alguma coisa, você perde alguma coisa. Só que aí você escolhe o que vale a pena perder. Vale a pena você perder a sua liberdade, a sua individualidade, ou vale a pena você perder um pouco de conforto? Eu entendi que valia a pena eu perder um pouco de conforto e ganhar minha individualidade, minha liberdade, minha autonomia. E assim, com o tempo, tudo ficou maravilhoso, tudo ficou muito maravilhoso. Foi único ponto de intersecção, assim, nesse aspecto. Depois teve outros, né? Então, começando aqui que eu falei do relacionamento. Nós somos, o primeiro ponto, nós somos pessoas individuais. Relação é parceria. Parceria não é um entrar no outro e virar uma coisa só. Vai ter o teu Instagram, vai ter, não sei, é teu. Sabe, vai sair com as tuas amigas, não ficar levando teu parceiro lá de lado pro cara ficar no celular lá como se fosse um guarda-costa. Feião, gente. Feião isso daí. Não faça isso, tá? Ou então, o cara vai jogar futebol, vai lá, você fica lá no futebol, na arquibancada, assim. Aí os caras, oi, tudo bem? Tá fazendo o que lá, criatura? Vai pra tua casa, vai fazer tua unha, vai tomar um café com as tuas amigas enquanto ele tá lá jogando futebol. Ai, mas tem mulher que não... Então separa. Se você tem uma pessoa que você não confia, não fique. Gente, relacionamento tem que ser leve. Não crie problemas que não precisariam existir. Tem problemas que precisam existir, que existe uma doença,
Você não tinha controle daquilo, né? Ah, sei lá, você entrou no financiamento de uma casa e ficou desempregado. É um problema que você vai ter que lidar, você não tinha como controlar aquilo. Agora, você entrar num problema, criar um problema totalmente desnecessário, sabe? Já entrar numa relação com uma pessoa que você não confia pra ficar monitorando. Não, mas eu vou monitorar. Minha filha, se ele quiser, ele vai entrar no banheiro masculino ali e vai se pegar com alguém. E você não vai conseguir entrar no banheiro masculino porque você é mulher. Ou vice-versa também, entendeu? Tô falando aqui, mas não se apeguem aos gêneros, tá? Eu demorei 4 anos pra perceber. Porque eu tive uma decepção, assim, eu fiquei chateada com, né? A gente brigou, fiquei chateada. E foi quando eu falei, tá, não quero mais, agora eu vou pensar que eu sou muito prática, né, gente? Eu sou muito capricorniana, assim. Eu sou sagitariana, mas meu ascendente é Capricórnio, eu sou muito capricorniana. Aí eu já comecei a pensar, assim, voltando pra casa, eu andei, eu acho que uns 10 quilômetros aquele dia. Eu lembro como se fosse ontem. E aí eu não queria pegar ônibus, porque eu tava com a cara toda inchada de chorar, né? Aquele drama. E aí eu fui andando pra casa, tal, andando ali em Santo Amaro, aqui em São Paulo, né? Andando, pensando, já imaginando mil coisas. Não, agora eu vou ter que fazer tal coisa. Nossa, sábado, o que eu vou fazer? Porque a gente só tem amigos, meus amigos são os amigos dele. Ai, vou não sei o quê, vou ter que nananã, vou ter que aprender a fazer isso, vou ter que não sei o quê. Já resolvendo a vida. Quando eu cheguei em casa, ele já tava lá na porta de casa pra gente fazer as pazes. Mas aquele choque de realidade, nossa, foi tudo pra mim. Era como se eu tivesse terminado e ali eu caído na real, sabe? Então, concordo com você. Então, voltando aqui, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, então eu falei que nós somos um, nós não somos um, né? É uma soma. Aí o segundo ponto, que é o gancho que eu falei, cara, começo de tudo, um começo de relação tem que ser só maravilhas. Não tem por que você estar num relacionamento há 2 meses no caos. Não vai dar certo. Eu já falei pra vocês na outra live, eu vou repassar aqui bem rapidamente, né? Porque nessa live tem bem mais gente que da outra. Mas existe um conceito, uma teoria aí de um patrocínio biológico entre as pessoas que se relacionam ou que têm atração uma pela outra. Então, você não vai ter atração por toda pessoa, né? Então, você tem lá o seu tipo, ou sei lá, tem uma química, alguma coisa que você olha para uma pessoa e você se sente atraído, o outro se sente atraído por você, vocês decidem ficar e começam ali a ter uma conversa, não sei o quê. A partir desse momento, a biologia, a natureza, ela vai patrocinar aquela relação por um tempo. Geralmente, a média é de 6 meses de patrocínio, ou seja, você nem tá prestando muita atenção no que a pessoa tá falando. A pessoa nem precisa mostrar nada ali pra você. Você quer falar com ela o tempo inteiro. Você sente uma atração física pela pessoa muito forte. Se você pudesse ficar o dia inteiro no telefone, mandando mensagem, querendo ver, stalkeando as redes sociais dela, falando com ela, ouvindo a voz dela, dele e tal, não sei o quê, você faria isso. Por quê? Porque é o patrocínio biológico entrando em ação para garantir a procriação, né? A perpetuidade da espécie. Então, por isso que fala que é biológico. A natureza é muito prática, né? Mas, socialmente falando, não é assim que funciona, mas existe esses 6 meses de pó do pirlim-pim-pim. Tem gente que fica um pouquinho mais, tem gente que fica menos, mas nunca passa de 2 anos. 2 anos é o ápice desse patrocínio. O ápice, assim, ó. Esse casal tá muito bem sintonizado para ficar mais do que 1 ano nesse patrocínio, porque a média é de 6 meses. Então, durante esse período, você já está sendo patrocinado. Se for para vocês acontecerem, se for para dar certo, vocês vão estar vivendo lua de mel, gente. Vai estar vivendo um docinho. Tudo bem que pode ter uma diferença ou outra ali cultural, né? De ritmo, de alguma coisa assim. Mas não drama, sabe? Aqueles dramas de ficar brigando, de ficar dando chilique. Não é para ser. Se tá nessa pegada aí com menos de 6 meses de relação, já assim, cai na real que não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E se acontecer, já tá fadado a um relacionamento lixo, tóxico. Então, assim, entenda que a vida dá sinais também. Às vezes a gente fica forçando uma coisa porque a gente se ilude com uma facilidade tremenda. Como eu falei agora, infelizmente fomos criados para entender que a nossa felicidade está em um relacionamento. Então você tem um monte de sonhos e objetivos de vida. Quando você encontra alguém que você minimamente se atrai, a pessoa se atrai por você, você já vai lá e deposita todas essas suas
esses seus anseios, inclusive as suas faltas, os seus sonhos e tudo que você quer construir, que falta em você, você já vai lá e bota no outro, né? Por quê? Porque a gente foi condicionado a acreditar que uma relação é tua cura, que o parceiro ou a parceira vai te curar, que, nossa senhora, você vê umas bagulho assim da igreja mesmo que fala assim, seja uma mulher sábia, restaure seu casamento. Gente, casamentos são dois. Aí fala que o homem é o cabeça, mas quando dá merda é a mulher que tem que restaurar. Nossa senhora, não muda nem com tratamento. Quando você faz um negócio com um tratamento medicamentoso, você não muda a cabeça de uma pessoa, né? Você muda ali enquanto você tá sob o remédio. Muitas vezes o remédio não tá mudando a cabeça, só tá te anestesiando para que você não faça coisa pior e dê tempo de você passar por uma terapia que vai durar meses até você querer, você entender que realmente faz sentido você mudar. Mas o remédio não muda teu jeito de agir, de pensar. Remédio te dá um tempo para que você diminui ali os danos, né, que a doença mental te traz, etc, o desequilíbrio traz. Mesma coisa uma pessoa, você não muda a pessoa não, gente. Não muda. Ah, mas se patrocínio biológico acontece perto dos 30, minhas borboletas no estômago estão mortas. Não, Alma, o patrocínio biológico ele só acontece quando você dá match de fato em alguém, né? Então não é que a biologia te arranja alguém. Você encontrou alguém e aí vocês tiveram uma atração física, geralmente é assim, né, gente? Ah, tem um amor à primeira vista? Ah, pode ter, vai, mas se tiver, é muito. Eu acredito que tenha, né? Porque eu sou espiritualista, eu acho que existem acordos aí de antes, né? Então quando você vê daquele uau, né? Oi, meu predestinado, minha predestinada. Mas eu acho que é muito raro, então não vamos contar com a raridade. Vamos falar da média, do comum. Então, assim, quando a gente se atrai por alguém, inicialmente é fisicamente, né? Ou de alguma coisa ali te atrai. Porque, por exemplo, até hoje em dia os relacionamentos estão mais comum não, mas é bem comum acontecerem inicialmente pela internet, né? Então você não tá vendo uma pessoa, mas o que fez você querer conversar e continuar a conversa com a pessoa? Ah, o papo foi legal, mas o que fez você querer conversar com essa pessoa? Ou vocês conversam com todo mundo? Aí eu posso até estar um pouco defasada aí nesse ponto, né? Mas alguma coisa chamou atenção, que seja uma foto, o nome, não sei, gente, alguma coisa chama atenção. E aí quando dá esse match, aí é o patrocínio biológico que entra em ação. Às vezes não é que você gostou do visual da pessoa, né? Porque realmente acontece de você estar ali conversando e tal. Mas a conversa bateu, tem que dar algum tipo de match. Então deu aquela combinação, aí entra o patrocínio biológico. Entre os dois, tá? Não tem patrocínio biológico se um lado não quer. Então não tem a ver com idade, tem a ver com você conhecer a pessoa que te chamou tua atenção e que você chamou a atenção da pessoa. Danilo, Ju, o que você acha de relações com diferenças fortes, mas muita química? Tipo, um é espiritualista e outro muito descuidado nesse sentido. Olha, então, muita química, patrocínio biológico em ação. Então, vocês têm que entrar. Aí é o tempo. Ó, aí que entra em ação que eu tô falando na teoria. Vocês têm mais ou menos aí a média que eu falei de 6 meses para se conciliarem. E não é assim uma obrigação, tem que. Não, para ver se faz sentido. Se dá para acontecer essa conciliação. Se não der, não vai. A química vai perdendo força, né? Vai saindo ali do pano de. Né, do cenário principal e aí vai perdendo interesse, porque a química forte, como você falou, ela tem prazo para acabar, gente. Depois você não tem atração pelo trem. Tem, mas aí se somou com outra coisa, então aí a química ela aumenta por outras coisas também. Não fica só a questão de pele com pele. Junta com outras coisas, aí fica mais forte ainda do que antes, muitas vezes. Mas esses 6 meses é para realmente entender se faz sentido conciliar essas diferenças, né? Ou não. Eu falo dos meus exemplos, tá, gente? Pra trazer pra uma realidade as coisas que eu falo. Então, não é que eu tô querendo aqui falar de mim, só de mim. Mas você falou que do espiritualista e o outro é descuidado. Meu marido não é espiritualista. Ele não é espiritualista. Ele nunca fez uma projeção consciente, né? Ele nunca falou que fez a projeção. Eu já fiz com ele, ele não lembra. Meus cabelinhos brancos, gente, cheio de cabelo branco.
Ele não é espiritualista, ele me respeita muito, ele gosta de ouvir minhas projeções astrais, ele gosta de ouvir minhas histórias e tudo mais, mas ele não é, e eu não vejo muita vontade. Já foi em terreiro comigo, mas assim, pouquíssimas vezes. Na casa espírita também, quando eu trabalhava lá na casa espírita, ele ia em todos os eventos para ajudar, mas ele não ia lá para assistir palestra, não é. E para mim funciona muito bem, muito bem. Quando eu fazia Evangelho no Lar, ele participava toda semana comigo. Mas esse lado espiritualista a gente é totalmente diferente. Só que ele não é religioso. Não é, ele não. Então, assim, também não tem esse conflito também. Ele não é espiritualista, mas também não tem religião nenhuma. Ele acredita em Deus, ele acredita em vida pós-morte, ele acredita em espírito, mas ele não se aprofunda em nada disso. Então, às vezes dá para conciliar nesse aspecto. É uma pessoa que é descuidada como ele, mas também não é contra. Eu acho que às vezes, mas aí eu tô falando de mim, mas vê se vale a pena. Porque também, gente, aí entra até num outro ponto também aqui, que eu não tinha marcado para falar, mas é importante. Você quer uma pessoa exatamente igual a você? Às vezes é tentador, né? Falar assim, eu sou tão maravilhosa, eu quero outra pessoa igual eu. Não é não, gente. E outra, não. Não vai funcionar. Eu fico pensando assim, quando às vezes eu tenho um jeito bem diferente, né, do dele, e às vezes eu fico assim, ai, que difícil lidar com essa diferença específica aqui. Aí eu falo, tá, mas e se a gente fosse igual? Gente, não ia ter dado certo nem pouco, assim, gente, nem pouco, nem pouco. Zero, assim. Eu sou extremamente workaholic, ele é todo centradinho, assim, ó, das 8 às 5. É o horário do trabalho dele. Ele não passa um minuto mais. Isso viabiliza muita coisa na nossa família. Me permite fazer um monte de coisa. A mesma coisa a ele. Enfim, outras coisas também. Ele é uma pessoa muito quieta, muito na dele. E eu sou super expansiva. Então eu introduzo a gente na vida social. Se fosse os dois expansivos, a gente ia ser dois malucos a louca. Eu mudei muito por conta, né, da maturidade dele e tudo mais. E ele também foi mais para uma vida social, porque eu preciso dessa, né, dessa interação. Senão ia ficar, já pensou, os dois totalmente retraídos, antissocial. Isso é estranho, ia ser um casal esquisito. Ou então os dois muito assim, acabar que não ia ter conexão, porque ela tá sempre na rua, com um monte de amigo, a casa lotada de gente. Então, assim, pra mim faz muito sentido os complementos, sabe? Eu geralmente atrai dessa forma mesmo, Gabs. Na astrologia tem um ponto que mostra com quem você atrai pra se relacionar, né? Que é a casa 7. E a casa 7 é o oposto do seu ascendente. Então, assim, tipo assim, ó, meu ascendente é Capricórnio, prática, muito pioneira, trabalha pra caralho, eu. E minha casa 7 é Câncer, meu marido, total. De caseiro, família, cuida da gente, cuida da casa. Cuida da casa não, mas cuida da gente, ele mantém a ordem, assim, as coisas, né? A família com cara de família. E às vezes me dá um pouco assim, porque eu sou muito diferente disso. Então eu fico assim, meu Deus, não tô conseguindo lidar. Só que é maravilhoso, porque é o equilíbrio, né? Então esse papo de que os opostos se atraem, gente, é real mesmo. Só que às vezes a gente confunde essa oposição que atrai. Os opostos se atraem em termos de personalidade, de valores não. Não tem como você ter um valor e o outro ter um valor contrário ao teu e vocês ficarem bem depois que o patrocínio biológico passa. Não tem como. Então, assim, uma pessoa que é super família, outra que é zero família. E não tô falando que é uma pessoa zero família porque ela é brigada com a família. A pessoa que não gosta de manter laços com a família é outra que gosta de estar com a família em todos os eventos importantes. Todo domingo tá lá almoçando com a mãe, não vai funcionar. O outro quer sair todo final de semana e o outro não gosta, odeia sair. Não vai funcionar. Né? Um gosta muito de, sei lá, tem um estilo de vida onde ele gasta todo o dinheiro dele em viagens, em fazer mochilões, em tirar anos sabáticos, e o outro quer estabilidade, quer ter casa, quer ter sítio no interior, quer ter carro, quer ter aposentadoria garantida. Não vai funcionar. Então, assim, valores é diferente de personalidade, né? Então, personalidades diferentes funcionam dentro de um relacionamento se você tiver engajado, né? Existe amor e tudo mais. Valores não. Tem que ter os mesmos valores.
Ai, tô com uma fome, não jantei. Cabelo branco é sabedoria? Então tô muito sábia, porque eu tô lotada aqui. Ah, o Mate tem 28 com carinha de 18. Tá bem, hein? Danilo, e quando tem esse acordo, naturalmente as pessoas vão para um caminho que dá para conciliar o acordo espiritual. Tem um patrocínio espiritual aí, Dan. Tem um patrocínio espiritual. Aí eu falo com propriedade, vocês conhecem minha história, né? Nesse sentido. Então, sim, tem um patrocínio espiritual aí, mas tem sempre um livre-arbítrio. Se você bater o pé que não quer, não vai. Mas tem também uma... E aí que entre os casos do patrocínio biológico ultrapassar em os 6 meses, poder durar até uns 2 anos. Tem essa questão espiritual que vai ajudando, que faz você ponderar. Eu vou falar pra vocês uma coisa também que acontece bastante aqui, né? E depois que eu virei gente... Não, brincadeira. Depois que eu fiquei mais velha, que eu tive meu filho, minha cabeça mudou, não tenho mais esses pontos. Mas antes disso, eu estava pronta para terminar a qualquer momento, né? E meu marido era muito amoroso, muito carinhoso e tal. Então, isso sempre pesou a favor dele, né? Mas as nossas diferenças eu tinha muita dificuldade em conciliar. Eu era muito materialista, sabe? E muito materialista, não que eu queria o dinheiro de ninguém, mas eu queria ir atrás. Eu era muito do trabalho, de gastona, assim, gastava horrores. Então, pra mim, uma pessoa que era oposto a isso era muito difícil, né? De lidar e, enfim, de entender. E aí, quando eu falava assim, não vai dar certo. Então, eu não vou esperar ficar mais envolvida ainda, né? Vou terminar. Gente, sempre. Era uma coisa assim, eu falo, caralho. Sempre acontecia alguma coisa que eu falava, gente, quem faria isso por mim? Sempre. Sabe, tipo assim, nossa, muito, ó. Vou dar um exemplo real aqui que aconteceu mais de uma vez, né? Naqueles momentos que eu tava pronta pra botar um ponto final, porque, é muito diferente um do outro e tal. E aí, a gente, às vezes, com essas diferenças, a gente se distanciava um pouco, assim, sabe? Emocionalmente, assim. E como eu sempre saía muito, tinha muito amigo, então eu acabava, não sentia tanta falta, assim, sabe? Quando eu namorava isso, tá? Antes de casar. E aí eu, não, vou terminar e tal. Aí, tipo, acontecia umas coisas. Aí um exemplo aqui que aconteceu umas 2 vezes. Meu pai, tipo, causava, né? Que vocês sabem que meu pai tinha problema com álcool, né? Causava, era o caos em casa. Aí aparecia o Leandro, resolvia tudo, assim, me ajudava pra caramba. Do nada, assim, quando eu tava pronta pra terminar. Aparecia, resolvia, cuidava de mim, me ouvia. E, sabe, ficava a semana inteira, assim, me ouvindo, sabe? Mostrando que era uma pessoa diferente. Cuidando dos detalhes, resolvendo as coisas. Falando, não, Júlia, não, vai lá ficar com sua mãe, deixa que eu vejo isso. Nossa, aí eu falava, gente, quem faria isso por mim, sabe? Tipo, um problemão, sabe? Tipo, uma pessoa super jovem, falava, eu vou ficar cuidando de velho bêbado. Ele ficava, tal. Ou então situações onde tipo, estive em situações, assim, de doença, sabe? E a pessoa ali do meu lado fala, não ligo pra isso. Quando descobri que eu tinha endometriose, que eu podia não ter filho, né? Era bem provável que eu não teria. Ele, não, mas não tem problema. A gente vive sem filho, tá tudo certo. E aquilo pra mim, gente, assim, né? Ele sempre quis ser pai, né? Então, assim, ele tá abrindo mão disso pra continuar comigo. Então, isso acontecia bem nos limites de quando eu tava quase, eu não sei, sabe, se a gente vai dar certo. Aí lá aconteceu alguma coisa, isso daí tem dedinho espiritual. Até que uma vez lá no centro espírita, a gente ouviu, né, falar que realmente eles estavam ali atuando fortemente na relação. Centro espírita não, no terreiro de Umbanda, o preto velho que falou. Thales fala, eu tenho pavor daqueles casais que não sabem fazer nada sozinhos, eu também, a preguiça. Apesar de eu já ter sido assim, né. Zoena, Ju, e quando a casa 7 tá em um signo que você detesta, no meu caso, aquário? Ai, temos um problema, né? Temos um problema. Por que você detesta aquário? Gente, signos são energias, não são pessoas. Vocês não podem criar um ranço por um signo,
Tem que parar com isso, não pode. Antes de eu ser astróloga, quando eu era adolescente, eu sempre gostei de astrologia, mas eu não estudava, né? Eu só ficava acompanhando os horóscopos. Eu detestava escorpião, porque eu tive duas amigas escorpianas que elas... Gente, eu não sei o que aconteceu. Elas fizeram um inferno na minha vida, assim, ó. Um dia eu conto pra vocês essa história aí. Eu nunca falei sobre amigos, né? Eu vou contar um dia. Eu vou fazer uma live sobre amigos e eu conto essa história. Depois vocês me lembram, porque é uma história longa e pesada, assim, ó. Eu tinha 15, 16 anos, essas meninas, eu não sei nem que sentimento era aquele, assim. Primeiro, as duas tinham ciúme uma da outra, mas a gente era um grupo de 4 meninas. Só que uma era de boa, assim, bem tranquila, e essas outras duas eram caos no grupo. E uma tinha ciúme da outra, mas as duas viviam juntas. E aí elas começaram a ficar muito apegadas, assim, a mim, sabe? E eu sempre fui muito desapegada, gente. Até que um dia eu comecei a me incomodar um pouco com elas, porque eu tava gostando de um menino lá na escola, a gente começou a ficar e tal, elas começaram a ficar falando, tipo, fazendo uns comentários idiotas, fazendo umas brincadeiras assim, tipo, me expondo assim pro menino, porque eu acho que elas estavam com ciúme, sei lá. E aí o menino ficou diferente comigo, tá? Eu fiquei puta, assim, né? Porque ficavam falando umas brincadeiras bestas, assim. E aí eu comecei a me afastar e tal, até que aconteceu uma coisa muito pesada. Assim, quase chamei a polícia por causa delas, tá? Meu pai ficou sabendo, minha mãe não. Meu pai falou, deixa quieto, mas eu não quero mais você andando com essas meninas. A gente continuou andando junta, mas foi sério. E as duas eram escorpianas. E por conta delas, eu peguei um ranço federal desse signo. Depois que eu comecei a estudar e tal, não tem nada a ver. Elas estavam vibrando numa energia no polo negativo do signo, como todos os signos têm o polo negativo. Então, hoje eu gosto muito de escorpião, tenho uma admiração. Acho todas, quando é mulher, assim, acho lindíssimas as escorpianas. Não precisa ser o sol em escorpião, pode ser o ascendente em escorpião, é mais bonita ainda. E a depender do que tem ali em escorpião. E muito profundo, eu adoro pessoas profundas, que têm papos cabeças. E em escorpianos, geralmente, são assim. Então, assim, não pegue ranço de pessoas que têm o sol em aquário, porque talvez você saiba o superficial do signo. Beleza, o relacionamento aprofundou, deu certo, vocês se amam, ai que legal. Convivência mais próxima, né? Lembra que eu falei que talvez o principal fator, eu não vou aqui falar, eu não sou uma grande estudiosa do amor, das relações amorosas e tal, mas uma coisa que eu venho percebendo muito é o quanto a gente fica... o quanto a gente desconta nossas frustrações no outro, né? Eu comecei falando disso, mas isso é extremamente importante que a gente tenha em mente. O quanto a gente desconta as frustrações no outro, tá? E aí a gente caça motivos, porque a nossa vida não tá boa, a gente não tá satisfeito com as nossas... com o resultado das nossas escolhas, e a gente vai achar o bode expiatório. Uma coisa que fez meu relacionamento melhorar 300%, que só começou a acontecer depois que eu casei, porque a gente não morava junto antes de casar. A gente namorou 9 anos, depois a gente casou e foi morar junto. Antes não morava junto. O choque de criação, né? Então, assim, os costumes eram muito diferentes. Então, cada pequena coisa era muito difícil, assim, pra mim, muito difícil. Eu sempre fui muito da comunicação. Minha família é muito comunicativa. Minha família é cheia de mulher, né? Então, nós somos em 4 irmãs, tem minha mãe e meu pai era o único homem de dentro de casa. E não só por isso, mas assim, a família da minha mãe é baiana e a gente fala muito, a gente não cala a boca, a gente fala o dia inteiro, até hoje a gente se encontra, a gente fica falando até anoitecer. E a família do meu marido não, é todo mundo muito quieto, a casa dele é uma paz. Quando eu tava estudando para alguma prova da faculdade, eu ia estudar lá, porque era uma paz lá. E assim, então quando a gente tava namorando era bom, porque era o momento que eu vou pra um lugarzinho quietinho, que minha casa é muito barulhenta. Mas depois que a gente casou, aquilo, meu Deus, assim, eu ia enlouquecer. Aí eu falava, eu vou enlouquecer, eu preciso falar,
Eu não tinha filho ainda, eu vou enlouquecer. Então, aquela frustração, eu não conseguia falar. Então, eu ficava descontando. Eu era uma pessoa extremamente mal-humorada, ranzinza. Eu vivia com o bico desse tamanho, eu não falava, eu não conversava. Eu queria que o outro adivinhasse, eu queria que o outro, sabe, pedisse desculpa por existir. E eu não falava. E eu entendi, gente, que a gente precisa, primeiro, escolher nossas batalhas e, segundo, falar. Precisa falar. E não é reclamar, é falar, é conversar, é esperar, tem que dar o tempo. Não é assim, você pistolou, você já vai... Porque naquele momento você tá nervosa, tá nervoso, vai sair coisa ali, você só quer ofender. Nós temos esse costume. Tem hora que a gente só quer ofender, sabe? E não importa, a gente não quer que o outro mude naquele momento, a gente quer ofender. Porque a gente tá frustrada, a gente quer botar pra fora aquilo, a gente quer depositar aquela frustração em alguém. Então, precisa dar um tempinho. Dê um tempinho, processa, entenda o que faz sentido você reclamar, você pontuar o que não faz. Então, quando eu comecei a fazer isso, tem coisas que eu falo assim, gente, né? Tipo, essa questão aí, igual o Gabi falou, estar no relacionamento também é respeitar a diferença. Exatamente. Então, eu entendi que nunca a pessoa vai ser igual eu de falar pelos cotovelos. Mas a gente pode entrar num acordo, ficar. E eu entendi que também ficar numa casa que é 24 horas silenciosa, pra mim não funciona. Eu sou muito comunicativa, eu preciso falar, senão eu vou ficar toda hora na rua, vou ficar aí, né, gente? Aí é da sorte pro azar, né? Você vai, eu quero conversar com alguém, aí você vai lá e daqui a pouco você, né, tá interessado em outra pessoa. Então, eu preciso conciliar. Vamos conversar, ó. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, a gente, né, gosto de conversar, eu gosto de ouvir o outro também. Eu quero sentir que eu tenho liberdade para falar quando eu tô chateada, da mesma forma que você também precisa entender que você tem liberdade para falar quando eu faço alguma coisa que eu não sou perfeita. Eu falava isso toda hora pra ele. Eu sei que eu não sou perfeita, mas você tem que falar. Então, com muita conversa ali, 1 ano de conciliação nesse sentido, de ajustes, a gente entendeu isso. Quando tá chateado, tem que falar. Não engole, fala, conversa, fala. Ele ainda tem dificuldade, mas ele fala. E eu também. Só que tem coisas, gente, que eu relevo. Por quê? Porque também ficar na DR toda hora é um saco. Então, assim, a gente saiu, é uma pessoa mais quieta. Eu fui pra casa da minha mãe, ele ficou lá no sofá assistindo o jogo. Aquilo me incomoda. Pô, tá todo mundo aqui conversando, tá lá no sofá. Depois tudo bem, sabe? Às vezes a bateria social dele tá baixa. A família é minha, sabe? Eu tô aqui conversando com as minhas irmãs, com a minha mãe. Eu tô super à vontade. Meu pai também tá lá no sofá assistindo o jogo, porque ele não está interessado nesse assunto. Tudo bem, ninguém é obrigado a ficar aqui colado comigo falando de Big Brother, sabe? Não quer, deixa a pessoa ficar à vontade, tá tudo bem. Porque eu também quero ter a liberdade de, quando eu estiver lá do outro lado, na casa da família dele, eu também fique onde eu quero. Eu não me sinto obrigada a ficar lá falando da tia Cotinha que tá com soluço, sei lá do que. Vocês entendem? Então, esse ponto pra mim também foi muito importante, não ficar criando casa à toa, sabe? Lei, vamos lá na casa da minha irmã, ela chamou a gente pra tomar um café lá. Eu não tô afim, não. Tá bom, tá tudo bem. Vocês, não, vamos comigo, você tem que ir, porque todo mundo vai levar o marido. Não, gente, tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo, né? Falar tá tudo bem e depois voltar a ficar com o bico. Tá tudo bem mesmo. Gente, é isso. São pequenas coisinhas que desgasta federalmente. Quando vê, assim, o outro tá com um ranço que nem sabe de onde veio. Sendo que existia amor que podia ser conciliado, sabe? Eu não acho que a gente só é feliz dentro de um relacionamento. De jeito nenhum, tá? Vamos normalizar ser feliz sem estar no relacionamento. Só que, quando a gente tá num relacionamento, tem que ser bom, gente. Eu acho, assim, lógico, tem um monte de desafio, porque convivência é desafiador mesmo. Mas, assim, a gente se acostumou no caos. Tem gente que fala assim, eu sou louca mesmo. Quando meu marido tá muito quieto, tá muito tranquilo, arranjo confusão. Eu sei que na maioria das vezes é meme, mas, assim, presta atenção também, sabe? Porque, de fato, existe pessoa que gosta do caos, da confusão e acha isso maravilhoso. É insuportável. O outro, né, os envolvidos vivem em estado de alerta constante. Tá sempre assim, o que eu fiz?
Será que eu fiz não sei o quê? Será que vai gostar? Será que não sei o quê? Que horrível, gente. Que coisa horrorosa. Ninguém merece passar por isso. Ninguém precisa estar assim. Gente, saia desse papo de que você é perfeito, de que você é perfeito, que o homem vai lamber teus pés, que a mulher vai fazer tudo porque você... Para, gente. Tá? Que quando essa pessoa cai em si, a rasteira vai ser medonha. Então para com isso, tá? Que nós somos tudo igual. Todo mundo é igual, todo mundo é igual. Ah, lógico, tem pessoas que eu me afinizo mais, que eu me afinizo menos. Mas assim, chega uma hora que você fala, o que, que eu tô fazendo aqui? Então não fica achando que isso é incrível, maravilhoso, que você pode pisar no outro, que o outro vai lamber teus pés, que isso daí só acontece em música, tá? Nem em filme acontece, é só na música mesmo. Danilo falou que pra mim a comunicação sempre foi a chave, valorizo muito isso. Eu também acho. Sempre que eu vou passar em gira, assim, de cigano, ou pombogira também, e eu falo de relacionamento, ela sempre fala, olha, minha filha, tem que comunicar, não tem jeito, tem que conversar, tem que falar, ninguém vai adivinhar o que o outro tá pensando. Eu já contei essa história pra vocês, né? Não sei se todo mundo tá aqui já ouviu. Quando eu casei, né, que esse primeiro ano fatídico aí difícil, eu brigava sozinha, né? Então, assim, acontecia alguma coisa, nem tinha uma briga, que a gente nunca foi de ficar brigando, sabe? Acontecia alguma coisa que eu ficava chateada e eu não falava que eu fiquei chateada e eu não chamava pra conversar. Eu simplesmente parava de falar e eu esperava que ele vinha pedir desculpa. Só que eu não falava nada, assim, eu não falava que eu fiquei chateada, eu não falava que eu estava chateada, simplesmente eu ficava ali muda. Aí eu ia dormir, chorava, triste, meu casamento vai dar errado, porque ele não me ama. E ele nem sabia que eu estava chateada, ele nem sabia que a gente estava brigado. Gente, a gente ficava, tipo assim, ó, uma semana assim, e ele nem sabia que a gente estava brigado. Quando eu me dei conta que eu estava brigando sozinha, que eu estava sofrendo sozinha, que eu estava sem falar com meu marido há 5 dias sozinha, eu falei, que papo de doido, que negócio de louco é esse que eu tô vivendo, né? Para de ser louca, para de ser menininha, bobinha. Acorda que você é uma mulher formada, grande, para com isso. Não gostou, fala. Que bobagem, sabe? Aí eu comecei a cair em mim, assim, que papo de coisa doida, de não sei o que. Aff, Maria. E mudei completamente, tá? Não gostei, ó, vamos... Ou então, às vezes, ele fica lá chateado. Agora é o contrário. Às vezes, ele fica lá chateado, não fala o que foi. Nada. Eu falo, não, vamos sentar, vamos conversar. O que que é? Foi tal dia lá que eu falei, não. Ó, não vou adivinhar. Se não falar, eu vou aqui agir normalmente. Se você falar, eu posso me explicar, eu posso pedir desculpa se eu achar que eu errei. Mas se não falar, pra mim tá tudo certo. Não, é que aquele dia, não sei o que. Ah, então tá bom. Então vamos conversar. Porque eu não tenho paciência não, gente. Odeio cara feio, odeio. Então, o que eu ia falar, né? Se tem alguém aqui que já passou comigo no tarô, não é pra ninguém específico, tá, gente? Eu vou falar aqui no geral, porque isso acontece bastante, bastante. Mas assim, com muita frequência. E eu não sei porquê, mas acontece muito com as mulheres, geralmente, tá? Não lembro de um homem que eu atendi, eu atendo bastante homens. Mas eu não lembro de homem que eu atendi que aconteceu isso. Eu não tô aqui falando que o gênero, que assim, não é. Mas assim, eu acho até que é uma construção social. Mas o fato é que realmente acontece muito com mulheres. Gente, eu sei que chega eu imagino, né? Eu estou nesse relacionamento há muito tempo, eu nem sei mais o que é estar solteira. Então eu imagino que eu sentiria muita falta de alguém caso eu ficasse solteira. Eu senti falta. Meu marido foi passar 3 dias na minha sogra, com meu filho, nas férias do meu filho, porque tem o priminho dele lá que fica com ela e tal. E eu tinha uns trabalhos pra fazer meio espinhoso, então eu queria ficar sozinha mesmo em casa. E aí, eles iam ficar 3 dias, ficaram só 2 também, né? Que não sentiram falta da mamacita aqui. Mas enfim, eu senti uma falta, sabe? Dormir sozinha, assim, é tão estranho pra mim dormir sozinha. Nossa, durmo muito mal. E não é medo de ficar sozinha. Eu me sinto muito estranha, muito estranho. É costume, muitos anos juntos e tal. Então, eu imagino que eu sentiria falta, mesmo que por acaso o amor acabasse e tal. Mas o dia a dia pra mim seria difícil, então eu não tô minimizando isso. Mas eu fico pensando assim, a gente tem que trabalhar esse fato de que a gente não precisa estar num relacionamento pra estar feliz, pra viver nossos sonhos e tal. E, gente, eu vejo tanta mulher, mas tanta
mulher desesperada para se relacionar, tanto nesse ponto é homem também, tá? Querendo muito se relacionar a qualquer custo, só que a mulher, ela tem um ponto, ela não aceita fácil o não. Então, assim, ó, às vezes eu pego umas consulentes, assim, que claramente essa pessoa tá... O outro, né, não quer nada. E a pessoa fica perguntando, ele gosta de mim? O que ele pensa de mim? Nada. Às vezes é um grande nada. Porque quando... Poucas vezes é raiva. Poucas, assim, que eu atendi e falo assim, tô com raiva. Poucas. Mas a grande maioria a pessoa não sente nada. Tem uns que eu falo assim, olha, fulana, ele nem lembra de você. Claramente, assim, a pessoa nem pensa na outra. E tem gente que fala assim, eu acho que é coisa de outras vidas porque eu tô pensando muito na pessoa. Será que ela tá pensando em mim? Nem lembra que a pessoa existe. Você está com obsessão. A obsessão pode ter aquele nível, né? Aquele nível psycho killer. Mas também tem obsessão que, né, que não tem esse nível pesado. Mas é um tipo de obsessão. A pessoa pensa tanto no outro que ela começa a falar assim, não, o outro também tá pensando em mim, porque eu tô pensando... É você que tá o obsessor encarnado lá no outro. E aí a pessoa fica tentando buscar, gente, sinais, assim, começa a entrar numas piras, assim. Não, porque ele tirou uma foto, ele tava com uma blusa azul, logo depois que eu postei uma foto de blusa azul. Ele foi lá e postou no dia seguinte uma foto de blusa azul. Eu acho que ele tá querendo chamar minha atenção. Gente... Eu me abstenho de opinião, qualquer opinião, não dou opinião nenhuma. Tiro o tarô na maior isenção do mundo. Ai, entrou um negócio no meu olho. E sempre é a mesma coisa. Não, não é isso não, gata. Né? Mas se eu fosse dar minha opinião, eu falo, gente, para, que esse cara nem lembra da sua existência. O fato é, gente, que o homem hétero é muito simples. O homem hétero é muito simples. Você acha que o homem hétero vai vestir uma blusa azul pra chamar a atenção? Se o cara quer chamar a atenção da mina, ele vai falar, oi, linda, vai fazer o que sexta-feira à noite? É isso aí que ele vai fazer. Tão mentindo? Ele vai mandar uma blusa, vai tirar foto, postar com a blusa azul, na esperança de que, né, na confiança, na fé de que a menina vai olhar a blusa azul e vai falar, ele quer falar comigo. É um sinal. Tá chamando... Nunca na vida... Simplesmente... Gente, eu falo assim, ó, no começo, o homem que tá interessado, ele vai ficar ligando pra essa mulher o dia inteiro. Ou vai ficar ligando pra esse homem, né? Se ele quiser ficar com outro homem o dia inteiro. Ele vai ficar te stalkeando. Ele não vai ficar fazendo o egípcio. Entra, mas não sei o quê. Fala, mas não fala. Ele vai fazer questão de pegar, dar um print na foto que você postou, mandar pra você no WhatsApp e falar assim, ó, adorei essa sua blusa aqui, ó. Você fica muito linda com esse vestido. Linda. Você tá muito linda com esse vestido, linda. Vai não sei o quê. Vai fazer o quê sábado à noite, linda? Ele vai fazer isso. Tá. Ele não vai postar a blusa azul na esperança que você vai fazer o link que tá com a blusa azul. Ele não vai... ele tá muito ocupado porque a mãe dele tá muito doente, não sei o quê. Só se for, já tá dentro da relação, aí pode ser. Agora, se esse cara, vocês acabaram de se conhecer, tiveram uma noite intensa, e se ele tiver gostado, minha filha, ele vai do hospital lá, a mãe lá na fila, tomando soro, e ele aqui, ó. E aí, vai fazer o quê mais tarde? Mais tarde eu vou estar liberado. É isso aí que vai acontecer. Então, gente, pelo amor de Deus, gente, não tente forçar a passagem onde não estão te dando convite, sabe? Não faça isso. E aí vai se diminuindo. Se esse relacionamento acontecer, ele vai ser extremamente desrespeitoso. Ou então ele vai ser um relacionamento totalmente descasado, onde uma pessoa vai estar com as expectativas aqui, o outro vai estar aqui, ó, só tocando, porque não tinha nada melhor pra acontecer. Eu vejo isso muito, eu atendo todos os dias, muita gente, isso é muito comum. Muito comum. E eu não tô aqui julgando ninguém, não. A gente tá falando, né, pra todo mundo aqui a gente entender como que o amor real funciona e quais são os desafios de uma relação. A relação só existe quando os dois querem. Você não pode forçar uma pessoa a te querer, gente. É muito simples amar, né? Quando você ama, você dá continuidade nesse amor, é muito simples. E aí volta aquele começo que eu falei. Se você acabou de conhecer a pessoa, você gostou, você acha que a pessoa gostou de você, vocês, né, a química aconteceu ali, né, a química corporal ali aconteceu.
Você gostou do papo, ele gostou aparentemente do seu papo e tudo mais, né? A outra pessoa também gostou. Se for recíproco, você não vai fazer esforço nenhum. Você não precisa fazer joguinho, você não precisa se esforçar para chamar atenção, não precisa, simplesmente vai acontecer. Quando você for pegar o celular para mandar mensagem, o outro vai estar lá digitando. Fulano digitando, ciclana digitando. Você, caramba! Aí vai ser, né, um gatilho para iniciar a conversa. Caramba, coincidência, eu ia mandar mensagem para você agora. Ah, eu tava pensando em você. Aí é aquela coisa gostosa, natural. Agora, se você manda mensagem, a pessoa visualiza. Amanhã ela responde, estava muito ocupado. O meu cachorro tá com dor de barriga. Aí só deu pra responder. Gente, não se machuquem assim, tá? A outra pessoa, se ela tiver realmente interessada, ela vai falar assim, olha, gente, não custa nada. É um áudio, não quer digitar não? Tá lá com a mangueira na mão, lavando o quintal do cachorro. Olha, meu cachorro tá zoado aqui, fulana. Mais tarde, daqui a pouco eu te mando mensagem. Ó, vou até mandar um vídeo pra você. Não pra provar, mas pra trazer você pra realidade do outro, sabe? Então eu vejo muito isso, as pessoas forçando a barra, porque pra ela, pra essa pessoa que tá forçando a barra, a outra pessoa parece ser um partido interessante. E aí a pessoa faz tudo, assim, fica forçando, fica perdendo a mão, uma ansiedade terrível. Aí, sabe, fica. Não, mas. E aí? O que eu posso fazer pra chamar a atenção da pessoa? O que eu posso, não sei o quê? E, gente, não vai chamar. Se não chamou antes, não vai. Sabe? Não é pra você. Se valorize um pouco, entende? Vai fazer outras coisas. E o tarô fala isso, gente. Toda hora a gente vai pegar. Qual que é o conselho da espiritualidade do tarô falando? Vai focar no trabalho, foca na sua saúde, então vai estudar, tal. Sempre fala coisas assim. Tira o foco. Às vezes você tirar esse foco te torna uma pessoa mais interessante até pro outro. Porque você vai lá vivendo sua vida, o outro, caramba, né? Que pessoa desenrolada, né? Fazendo as coisas e tal. Não fica ali, sabe? Que nem mosca ali em cima, em cima, em cima. E hoje você pode? Ó, sexta eu tô de boa. Se você tiver, me avisa. E amanhã eu vou estar aí perto da tua casa. Como é que eu. Não, gente. Tá? Não. Eu sei que às vezes é pesado porque às vezes a gente fala assim, pô, mas foi tão legal aquele encontro, né? Não é possível que o outro não gostou. Às vezes, Às vezes o outro não gostou, tá? E aí ele não quis ser indelicado, né? Ou a outra pessoa não quis ser indelicada e não falou, olha, odiei, tá? Esse encontro. Porque se falar ainda vira um exposed aqui no TikTok. Tô mentindo? Porque isso dá um mega conteúdo, tá? Que viraliza facinho. Olha só o que o Jurandir me mandou. Olha só o que a fulana que tá se achando mandou pra mim. E aí, ó, a Fê colocou efeito do mal. Muito real. Meu namorado, quando nos conhecemos, estava com o pai em estado grave no hospital. E sempre conversávamos. Exatamente. Por quê? Não é que ele tá ali ignorando o pai, ele tá trazendo você pra realidade dele. Porque, inclusive, ele quer que você esteja ali participando disso. Ele vê em você um momento de respiro diante daquela situação difícil, né? Exatamente isso. Então, é difícil, gente. A gente quer ser amado, a gente quer amar. E por quê? Porque a gente é condicionado a essa situação aí social de que você só pode ser amada dentro de um relacionamento amoroso, sendo que você pode ser amado pela sua família, você pode ser muito amado pelos seus amigos, e você, por você, em primeiro lugar, só que você acha que precisa ter esse amor romântico do outro para você ser feliz. Não tô minimizando, é maravilhoso, né? Mas não é só isso. Não é a única forma de ser feliz. E a gente tem que entender isso. Felicidade está em você. Se você se sente infeliz, não vá procurar relacionamento. Que é outro clássico aqui. Por favor. Você tá. Ó, momento aqui, momento choque, né? De realidade. Se você tá duro, sem dinheiro, desempregada, desempregado, não procure namorado, namorada. Para. Vai resolver o seu problema primeiro. Vai arranjar um emprego, vai pagar tuas contas, tá? Vai resolver teus BO. Para de caçar namorado toda fodida. Prioridades. Coloca aqui, ó, prioridades. Tá? A última coisa você arranja. O homem é a mesma coisa, piorou ainda.
Ah, homem todo fudido, igual eu vi um áudio aí. Oi, então, eu faço um macarrão muito bom. Vou pegar minha bike e vou aí. Aí você compra os ingredientes. E aí eu chego aí e faço um macarrãozinho da. Cara, pelo amor de Deus, assim, ó, você tem mão, você tá necessitado. Aqui, ó. E o banheiro ali. É isso. Você entendeu? Não vai encher o saco de ninguém. Tem outros problemas. Aí uma pessoa dessa vai fazer o quê? Começa a namorar, aí leva um oceano de problemas pra vida daquela outra pessoa. O que vai dar de bom nisso, gente? Olha a merda que vai dar. Esteja bem, resolva teus problemas, pra depois você pensar em namorar. Então, eu falei de dinheiro, né? Que começar com o mais óbvio, mas eu falo de. Principalmente são questões. Nossa, o cabelo tá horroroso. Eu falo de questões emocionais. Se você tá toda quebrada emocionalmente, não vá resolver com outra pessoa. Outra coisa comum que eu vejo muito, muito, muito. Pessoas que acabaram de terminar um relacionamento ou se frustraram com alguém porque tava ficando e não deu certo. A pessoa cruzou olhares com outra, pronto, é aquela. Já jogou lá o negócio do cupido. Aí já quer se relacionar. Gente, dá um tempinho, calma. Processo que aconteceu. Entenda, pô, né? Vou sentir um pouco, vou passar esse lutozinho aqui do término, né? Depois do luto do término, eu vou agora me entender como que sou eu sem estar nessa relação. Como que é? Eu vou me resgatar aqui, vou tentar entender. Eu penso assim, gente, se eu ficar solteira, olha, eu já casei, já namorei, já tive filho, já morei na. Eu vou ficar assim, gente, não quero. Não, não quero. Eu vou assim, tá, agora um mundo novo para mim, solteira. Eu preciso me entender aqui, né? Como que é eu solteira? O que dá pra fazer sozinha? Conhecer lugares? O que eu vou fazer? Se entender primeiro, gente. Não tente ser, tô triste, preciso de um homem. Tô triste, preciso de uma mulher. Minha mulher me deixou, vou arranjar outra pra pôr aqui. Pra não dar tempo nem de esfriar o lado dela da cama. Não, gente, vocês estão totalmente errados, assim, ó. Totalmente errado. Às vezes encontra uma pessoa super bacana, não vai dar certo. Por quê? Porque você não tá pronto pra uma nova relação. Não tá pronto. Aí, ou pronta, né? Não tá. Você não tá. Por quê? Porque não é assim, ficar abrindo uma porta e fechando outra. Próximo não é uma fila. De novo, isso funciona nas músicas, tá? Não funciona na vida real. Então, vamos primeiro entender que a gente, se não tá bem, não é pra entrar em relacionamento. Não tá bem emocionalmente, vá fazer terapia. Não tá bem financeiramente, vá ficar bem financeiramente. Vai pagar suas contas, vai arranjar um emprego. Não tá bem mentalmente, vai no psiquiatra resolver teus BO também, tá? Terminou um relacionamento anteriormente, tem nem 6 meses que terminou o relacionamento, foi uma droga, já tá atrás de outro. Não, porque você vai levar os seus traumas pro outro, que não tem nada a ver com você. Então eu queria terminar dessa forma. Não ache que relacionamento é cura de trauma, de problema, de frustração. Se você tá com trauma, com problema, com frustração, você tem que resolver você com remédio, com terapia, né? Com autoconhecimento, com meditação, com leituras, conversando com os seus amigos. Não entra numa nova relação, que aí a gente cria uma grande rede de traumatizados. E nunca dá bom, tá bom? Nunca dá bom. Então, primeiro vamos se curar, vamos se resolver para depois entrar em outro relacionamento. Porque não é justo com o outro. Aí depois fica, não, nunca deu certo com ninguém. Porque você não tá vendo que o problema tá em você. Lógico, não que o outro é um santo, mas se você tá todo encalacrado, você vai atrair pessoas encalacradas para você. Né? É o princípio da vibração, gente. Se você não tá bem, como é que você vai atrair pessoas incríveis? Tá vibrando lá no chão. Aí você vai atrair pessoas que estão aqui, ó, no céu. Não vai, não. É outro zoado junto. Aí vamos se curar junto. Aham, vai nessa. Vou repetir, gente. A vida não é só relacionamento, tá? Se não tá funcionando, não fique esperando ser feliz quando você tiver um relacionamento. Ah, eu queria tanto viajar, assim, pra praia, mas quando eu namorar, vai agora. Ai, mas eu não sei o que vai, faz agora. Eu queria tanto conhecer restaurante tal, mas assim, lá é legal de casal, vai agora. Chama um amigo e vai. Vá sozinha, vai na hora do almoço, se você não quiser à noite.
Vai, gente, faz as coisas. Você nasceu sozinho, vai embora sozinha. Quando você encontrar uma relação, uma pessoa bacana pra se relacionar, vai ser porque você gostou. Não porque você tá querendo desesperadamente cumprir aquele, né, dar o check naquilo ali. Ai, graças a Deus, consegui namorar alguma vez na vida. Não, né? É isso, tá? Assim, é isso aí. Vamos ser felizes do jeito que... Vamos normalizar diferentes formas de ser feliz. Sabe por quê? Aquela coisa, ó. Vou falar real. Eu acho que todo mundo devia ter... E o pior que tem, né? Mas a gente não lembra. Mas assim, eu acho que todo mundo, em algum momento, devia ter a oportunidade de viver tudo. Porque às vezes a gente superestima as coisas. É. A gente acha que não, porque vai ser incrível. Eu não tô bem, não, mas vai ficar muito bom quando eu viver tal e tal coisa. Aí você vive tal e tal coisa, você, não é tudo isso. Porque a gente tem o quê? O quê? A ânsia de possuir. Não, a ânsia de ter e o tédio de possuir. É isso, né? A ânsia de ter e o tédio de possuir. Quando a gente não tem algo, a gente acha que aquilo vai ser a solução dos nossos problemas. E não é, muitas vezes. Então, por isso que eu falei, na verdade, a gente passa por um monte de experiência, que é o que, gente? Para finalizar aqui com o papo espiritualista, é a encarnação. A gente, nas encarnações, a gente vive um monte de experiência diferente. A gente casa, a gente é mulher, a gente é homem, a gente é hétero, a gente é gay, a gente tem filho, não tem filho, a gente vai pra guerra, a gente é camponesa, a gente é workaholic, a gente é desempregada, a gente é mendigo, a gente é rico. Faz tudo pra mostrar que o rolê mesmo é aqui dentro, né? Por isso que falam assim, seja você, independente da situação, seja você, viva o hoje. Porque é o hoje que vai te mostrar ali realmente o que você tá vivendo. A gente vive muito na falta e na falta. Eu falo na falta aí, não sei o que, não, é na falta. Porque quando a gente tem a coisa, a gente não aproveita. Então, eu acho que assim, só faz sentido estar numa relação se ela estiver muito boa. Se não, acho 1000 vezes melhor ficar sozinho. Eu acho. Pra mim, sempre que eu fico pensando assim, será que eu vou melhor ficar sozinha? Eu coloco na balança. Não. Se eu estiver sozinha vai ser como? Não, eu vou ficar mal triste, que eu amo ele e tal, né? A gente ainda se dá bem, então não. Mas no dia que eu fizer esse balanço e falar assim, eu vou adorar, vai ser top. Aí já, então é isso. Mas espero que não aconteça nessa vida. E é isso, meus amores. Beijo, gente. Até mais.